Jacira Sousa é chefe de família e mãe de 4 filhos. As compras para a casa são feitas ao fim do mês, mas hoje a jovem veio comprar alguns produtos essenciais que já estão a fazer falta na despensa. O aumento do valor de uma cesta básica e o seu impacto no orçamento das famílias fazem parte do dia-a-dia dos cabo-verdianos. Leite, óleo, arroz, açúcar, feijão, farinha, carne, peixe e pão são alguns produtos que não devem faltar numa cesta básica das famílias. Jacira escolhe apenas alguns deles. Alimentos para os filhos também não podem faltar, mas a jovem confessa que os preços estão demasiado elevados. Produtos normalmente são altos. Para morar, às vezes eu estou em loja, eu estou a comprar coisas. A hora que eu compro, eu tenho que tornar isso para morar dinheiro que está chega. E produtos, tudo sacar, simplesmente arroz, óleo, azeite, que essas coisas estão mesmo, mas assim, tudo sacar. A jovem de 31 anos é ajudante de cozinha e recebe o salário mínimo nacional, aproximadamente 140 euros. Hoje, durante as compras nesta mercearia, localizada no bairro de Safente, o dinheiro não chegou para tudo o que precisava. Jacira teve que deixar alguns alimentos para trás e optou por levar apenas os produtos essenciais para a alimentação dos filhos. Sempre acontece para a hora que me apanha, compra, horas que me põe, passa. Horas que passa, tem que estar isso, tem que estar com o resto. Preço ali é razoável para morar. Às vezes não está em outras lojas, não está mais caro, não está tem apanha ali, quando a frente não está mais barato. Assim parece algum dinheiro para comprar outra coisa. Esta pequena mercearia onde Jacira faz compras já tem mais de 10 anos de atividade. Clay Augusto Peça é o proprietário e reconhece que os preços nunca foram tão altos como agora, ainda que nos últimos meses haja uma tendência para uma redução em certos produtos. Por ser revendedor, a situação é complicada. Para além de comprar caro, tem também de subir o preço de venda ao consumidor para garantir o seu lucro. Uma cliente reclama, às vezes pensa errado, às vezes abaixo, mas aí fornecedores mais altos, mais grandes, que empresas grandes, às vezes sabem que importa coisas mais caras, é tempo para subir para ganhar um pouco caro. Não tem para imprimir um pouco caro e por cento para ganhar. Clay admite que tem havido algumas reclamações dos clientes, mas lamenta não conseguir fazer nada. O comerciante tem notado que as pessoas compram em menos quantidade, principalmente neste bairro periférico da cidade da Praia, onde muitas famílias têm baixo poder de compra. Com as compras já feitas, Jacira volta para casa, onde está a filha Josibel, de 10 anos. Jacira é chefe de família, mãe, trabalhador e estudante. Um peso grande sobre os ombros de uma jovem. Um peso que ainda se tornou maior com a inflação dos últimos anos, a impactar fortemente a sua vida e a dos 4 filhos menores. Imagina, 4 meninos, um no liceu, que outro na primária, 12 no jardim. Horas que mais a mata é que lanche de jardim tudo. Tem que estar põe para morrer, imagina, para mais menino no jardim para ver sem lanche. Tem que estar fazendo. E me para ficar em que ele está pisando, então comprar farinha, está fazer esse bolo a mim, está fazer esse iogurte natural, está sendo mais barato do que comprar que de loja assim. A economia cabo-verdiana enfrenta desafios significativos. O cenário é marcado pela inflação, pelo aumento do custo de vida e pela dificuldade das famílias em manter o seu poder de compra. Nos últimos 2 anos, Cabo Verde sentiu o impacto das crises globais, com aumentos acentuados nos preços de produtos básicos e combustíveis, afetando diretamente o custo de vida da população. Este aumento tem pressionado o orçamento das famílias, reduzido o poder de consumo, especialmente nas camadas com menor rendimento, como aqueles que vivem com o salário mínimo de 136 euros. Uma das variáveis em que
a inflação tem um efeito enorme é o poder de compra. Porque, de facto, nós recebemos no nosso dia a dia um salário que nós chamamos, em termos econômicos, de um salário nominal. É aquilo que nós recebemos líquidos mensalmente ou periodicamente. Mas, para um consumidor, interessa mais não é o valor monetário do salário que recebe, mas é a capacidade de aquisição de bens e serviços que este salário lhe fornece para poder suprir as suas necessidades cotidianas. O salário mínimo em Cabo Verde é de 136 euros, porém prevê-se um reajustamento salarial para o setor privado e Estado a arrancar em 2025, com um novo salário mínimo nacional fixado em 154 euros. Ainda assim, muito pouco para fazer face à inflação. Muitas famílias cabo-verdianas sentem um baixo poder de compra e têm optado por cortar despesas e recorrer a atividades informais para complementar a sua renda. As despesas básicas, como alimentação, energia e transporte, comprometem em grande parte o orçamento familiar. Nessa perspectiva, interessa para um cabo-verdiano o valor da inflação, porque vai ter o efeito direto naquilo que ele vai poder efetivamente comprar. E nós, portanto, mesmo em termos dos indicadores de desenvolvimento, já se passou por vários indicadores de desenvolvimento no passado, nomeadamente o PIB per capita, portanto, o indicador de paridade de poder de compra. Ao aumentar o salário mínimo de 15 para 17 mil escudos, ou 19 mil para a função pública, nós estamos, de facto, a procurar fazer essa redistribuição da riqueza para os mais vulneráveis. E esse crescimento tem sido exponencial ao longo dos últimos anos do salário mínimo. O Governo tem adotado medidas para apoiar as famílias mais vulneráveis, buscando minimizar o impacto da inflação e estabilizar o custo dos produtos essenciais. Além dos alimentos, os transportes também sofrem com a subida de preço dos combustíveis. Recentemente, o combustível teve um aumento médio de 5,62%. O Banco de Cabo Verde projeta boas notícias e diz-nos que a taxa de inflação poderá cair para 0,8% até 2025, indicando uma possível recuperação económica. No entanto, esta previsão está sujeita ao contexto económico global, que tem sido caracterizado por altos níveis de incerteza, especialmente devido a fatores externos como o aumento dos preços dos combustíveis e dos bens importados, essenciais à economia cabo-verdiana. Nós temos estado a assistir, a nível global, um certo acréscimo em termos da inflação, e essa inflação afetou muito a América, a Europa, os diferentes contextos mundiais, e em Cabo Verde também não foi exceção. Afetou, principalmente durante a crise da Covid-19, houve um acréscimo bastante acentuado da inflação. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de inflação média anual desceu de 7,9% em 2022 para 3,7% em 2023 e a inflação homóloga de 7,6% em dezembro de 2022 caiu para 1,3% em dezembro de 2023. No relatório de política monetária do Banco de Cabo Verde, o desempenho económico foi positivo no primeiro semestre de 2024, com uma inflação de 1,1%. A previsão é de descida para 0,8% entre 2025 e 2026. Não é só a inflação, como eu disse, que conta para a avaliação macroeconómica de uma economia. Portanto, também os outros indicadores são fundamentais. E Cabo Verde, felizmente, tem estado a fazer um percurso meritório a nível da sua gestão macroeconómica. Já tivemos alguns problemas
nos anos 90, principalmente no final dos anos 90, a nível da gestão macroeconómica, mas, felizmente, Cabo Verde tem estado a fazer um bom percurso. Isso é que permitiu que Cabo Verde, em 33 anos da sua independência, fosse graduado como um país de desenvolvimento médio. Carlos Lopes, reputado economista guineense e uma autoridade em matéria de assuntos económicos africanos, e em especial dos PALOP, esteve em Cabo Verde para uma conferência. Momento ideal para com ele conversarmos sobre o desempenho económico do país e os efeitos dos conflitos internacionais na economia nacional. Para o economista guineense, os desafios enfrentados como a inflação refletem o impacto de uma economia global cada vez mais interligada e volátil. Carlos Lopes destaca que Cabo Verde, país fortemente dependente das importações, é naturalmente vulnerável às oscilações nos mercados externos. O facto da maior parte da sua dívida ser denominada em moeda estrangeira significa que quando há um solavanco qualquer em relação à sua moeda, poderia ter consequências graves em termos de aumentar o serviço da dívida. Não é o caso por causa da amarragem ao escudo, ao euro. No entanto, sofre da inflação e sofre de políticas monetárias que são concebidas para a Europa e que obrigam Cabo Verde a seguir por causa dessa amarragem ao euro. E, portanto, isto é que leva a que, às vezes, a taxa de crescimento da economia cabo-verdiana possa ser muito elevado, como é neste momento, mas as pessoas não vejam necessariamente os resultados disso, porque uma boa parte é consumido através do serviço da dívida. Para Carlos Lopes, uma estratégia que pode oferecer alguma margem de manobra está na relação de Cabo Verde com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. O economista defende que a integração na CEDEAO deve ser mais do que simbólica e assentar numa cooperação mais sólida e assertiva. A Comunidade da África Ocidental pode ajudar Cabo Verde a ter alternativas de abastecimento e a adotar políticas regionais que atenuem o impacto das crises globais. Se, por exemplo, Cabo Verde fosse membro da União Monetária dos Estados da África Ocidental, tinha acesso a empréstimos a taxas muito reduzidas por parte do Banco Central da África Ocidental, que poderiam favorecer uma série de investimentos no país. Como não faz parte, acaba por sofrer. Se Cabo Verde tivesse importação de uma boa parte dos seus produtos de consumo diretamente dos países africanos, provavelmente seria menos penalizado pelas distâncias e a logística, que são muito caras e que vão ficar cada vez mais caras porque se está a introduzir elementos climáticos nessa composição de valor. Apesar das pressões dos preços da energia, a inflação está a diminuir devido à queda dos preços de produtos energéticos e alimentares no mercado internacional. O Banco de Cabo Verde também reviu em alta as previsões de crescimento da economia do arquipélago, apontando 6,1% para este ano e 5,6% de crescimento para 2025, sobretudo devido ao impulso acima do esperado do setor do turismo. Previsões animadoras que se juntam às do Governo, que espera um crescimento do PIB nacional de 5,4%, ultrapassando os 2,5 mil milhões de euros, o que permitirá a Cabo Verde continuar a crescer e manter a sua inflação dentro dos limites traçados internacionalmente para um clima de estabilidade.